E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui na área e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje aí nós vamos para a correção do exercício 1 sobre as aplicações do Teorema de Tales nos triângulos. Então vamos lá. Na primeira questão diz o seguinte: determine o valor de x em cada uma das figuras, sabendo que MP, o segmento MP, é paralelo ao segmento BC. Ou seja, pessoal, está querendo dizer que esses dois segmentos aqui, ó, MP e BC, são paralelas. Então, se são paralelas, a gente pode montar a proporções seguindo as transversais, ó, que é o seguinte, seguindo aqui, ó, 7 sobre, vou colocar de verde, 7 sobre 21, vamos colocar aqui, ó, 7 sobre 21, será proporcional, ó, se eu comecei de um lado no triângulo, do outro lado eu tenho que começar do mesmo lado, ó, de cima para baixo também, ó. Será proporcional a 8 sobre x, ó. Então, montando a proporção vai ficar dessa maneira, certo? Aí, o próximo passo é fazer o seguinte, multiplicar em cruz, né? Meio pelos extremos. Vai dar o seguinte, ó, escolhendo primeiro o valor da variável, 7 vezes x dá 7x, e 21 vezes 28 dá 168. Continua, né? Queremos encontrar um valor absoluto para x. Então, isolando x, vamos jogar esse 7 para o outro lado. Do outro lado já tem o que? 168. 7 está juntinho, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nosso x será igual a 168 dividido por 7 vai dar exatos 24. Então, o valor de x, aí nesse caso, é igual a 24. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a questão, aliás, a letra B da primeira questão, né? Diz que DE é paralela ao segmento BC. Olha só, DE, que é isso aqui, ó, é paralelo ao segmento BC, que é esse, ó, certo? Então, se eles são paralelos, a gente pode montar uma proporção aí, seguindo as transversais. As transversais em relação ao triângulo, certo? Ó, vai ser x seguindo de cima para baixo. Olha só, aqui nós podemos seguir, ó, x sobre 3, montando a proporção aí, ó, x sobre 3 será proporcional. Se eu comecei de cima para baixo aqui, ó, pessoal, do outro lado eu tenho que pegar essa paralela, ó, vim daqui também, ó, olha só, 4 sobre x mais 1, certo? 4 sobre x mais 1. Então, montada a proporção, basta a gente multiplicar meio pelos extremos, certo? Meio pelos extremos vai ser o seguinte, ó, escolhendo esse x vezes x, ó, tudo isso vezes tudo isso. Então, x vezes x, nós sabemos que x vezes x, né, dá x ao quadrado. E esse outro x vezes o mais 1 dá o que? Mais 1x. Será igual a outra multiplicação, que é 4 vezes 3, que dá igual a 12. Percebemos aqui, pessoal, que temos aqui o expoente da variável igual a 2. Então, aparentemente, nós vamos nos debater aí com a equação do segundo grau. Aí lembra o que tem que fazer? Resolver através da fórmula de Bhaskara, que é delta, certo? Utilizando tudo isso. Então, vamos lá organizar essa equaçãozinha. Colocando na forma geral reduzida, vai ficar x ao quadrado mais x. Esse 12 passa para o primeiro membro, ele está positivo, ele vem negativo, ó, iguala a 0. Aqui, pessoal, nós temos o que? Uma equaçãozinha, ó, do segundo grau
do tipo completa, contendo todos os coeficientes. Vamos tirar os coeficientes. Quem é A? A é aquele que está do lado do x ao quadrado. No caso aqui é 1, ó, oculto. Quem é B? B é aquele que está do lado do x, ó. Tá aqui, ó. É 1 também, oculto. E quem é o C? C é aquele termo independente, que não está do lado de ninguém. Ó. No caso é menos o 12. Menos 12, certo? A partir daí nós vamos jogar na fórmula de Bhaskara, que é o seguinte. Tirando primeiramente delta, certo? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, delta, ó, após colocarmos a fórmula de Bhaskara, a gente só vai substituir os valores. Quem é B? B está aqui, ó, 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Quem é A? Está aqui, nós tiramos 1 também, vezes o valor de C. Quem é C? Ó, menos 12. Detalhe, pessoal, se é número negativo, a gente coloca entre parênteses, certo? Então, nosso delta vai ser igual. Calculando 1 ao quadrado dá 1, certo? Então, multiplicando tudo isso. Mas primeiro vamos tirar jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, aqui dá mais. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 12 dá 48, certo? Então, aí, ó, nós temos 1 mais 48, vai dar 49. Então, o valor de delta é 49. Lembrando que a questão está pedindo o valor de x, certo? Então, vamos lá. Se delta é 49, então vamos encontrar as raízes, que é x' e x duas linhas, né? Que aqui deu uma equação do segundo grau, então temos que encontrar as raízes, né? X' e x duas linhas. E a gente encontra na seguinte fórmula: menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Então, o nosso x será, vamos saber aqui, ó, menos da fórmula, certo? B, quem é B? B nós sabemos que é 1. Mais ou menos, ó, vamos fazer rapidinho, ó. Raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada de 49 vai ser 7, certo? Dividido por 2 vezes A. Se A é 1, pessoal, 2 vezes 1 dá 2, certo? Então aqui nós vamos extrair duas raízes, que é a x' e x duas linhas, certo? Vou colocar até de verde mesmo. Vamos ter x', vai ser igual a mesma expressão, que é essa, só que utilizando esse mais aqui, ó, certo? Esse mais. Então vamos lá, menos 1 mais 7 dividido por 2 vai ser igual. E o x duas linhas, que é a segunda raiz, vai ser também a mesma expressão, só que utilizando esse menos. Vamos colocar aqui logo também, certo? Menos 1 menos 7 sobre 2. Então vamos lá calcular. Primeiro o x', né? Menos 1 e mais 7 dá 6 positivo, dividido por 2, que vai dar igual a 3, certo? Vai dar igual a 3. Continuando, ó, destacando ele aqui, certo? Vai dar igual a 3. E o outro, pessoal, o x duas linhas, ó, menos 1 e menos 7. Sinais iguais a gente soma e fica o mesmo sinal. Então, no caso da regrazinha, não é isso? Dividido por 2 vai dar igual a menos 8 dividido por 2 dá menos 4, certo? Então aqui nós temos dois valores. O menos 4, que deu x duas linhas, e o 3. Só que para a gente utilizar aqui, pessoal, só vai servir o valor positivo. Por quê, professor? Porque aqui, ó, se trata de medida.
e não existe medida negativa, certo? Então menos 4 não vamos utilizar para esse valor de x. Então esse aqui, ó, é descartado, certo? O menos 4 descartado. Então o valor de x aqui, ó, dando a resposta final, x vai ser igual a 3, que é o que a questão está pedindo, né? Calcule o valor de x. Olha só aqui no anterior. Determine o valor de x em cada uma das figuras. Então o valor de x aqui, x igual a 3, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Uma quadra de um loteamento tem a forma da figura abaixo, que é essa figura aqui. Na figura estão indicadas em metros algumas medidas dessa quadra, como DE, olha só, como DE, cadê o DE? Tá aqui, ó, DE, como DE é paralela a BC, ó, olha só, paralela a BC, esses dois lados são paralelos. A quadra foi dividida em 2 lotes. Determine o perímetro de cada um desses lotes. Lembrando, pessoal, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então aqui nós temos o lote 1, certo? Lote 1 e o lote 2. A soma de todos os lados está querendo o que está querendo a questão, certo? Perímetro é a soma de todos os lados. Vai ser a soma desse lado aqui 50, mais esse y, mais esse 30, mais esse 60 do lote 2. E desse lote 1 vai ser a soma de todos os lados. Ó. Esse aqui que é 100, esse aqui que é x e esse aqui que é 30. Só que temos que encontrar os valores de x e de y. Se diz aqui, pessoal, que DE é paralelo a BC, eles são paralelos, então a gente vai formar a proporção nessas outras aqui, ó. Imaginando como se fossem as transversais, certo? Então vamos lá, seguindo a transversal, vamos pegar aí o seguinte, ó. Como aqui, ó, pequenininho 60 e esse mais grandinho aqui 100, né? O pedaço todo, imaginando a 160. Aqui não tem nenhum valor, ó, certo? Tem x e y. Então vamos montar a proporção da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte, ó. Pegando o pequeno, ó, 60, vou colocar aqui 60 sobre o grande. O grande é quem? É o 60 mais 100, ou seja, é 160, certo? Será proporcional no outro lado, ó, o pequenininho, ó, y sobre o grande. O grande é quem, ó? É tudo isso, ó, 120, certo? Feito isso, né, montada a proporção, a gente só basta multiplicar meio pelos extremos. Escolhe o valor da variável, né, isso para multiplicar. Primeiro, ó, 160 vezes y dá 160y, igual a outra multiplicação, 60 vezes 20. 60 vezes 20, pessoal, dá 7.200, certo? 7.200. Isolando o nosso y, nós vamos ter o que? 7.200, permanece do jeito que está. O que vai vir para cá é o 160, ó. Tá desse lado, vai passar para o outro lado. Tá juntinho, tá multiplicando, então passa dividindo em forma de fração. Nosso y será igual a 7.200 divide por 160. Ainda podemos, se quiser, ó, cortar esse zero com esse zero, fica 720 dividido por 16, que vai dar igual a 45, pessoal. 45. Então o valor de y aqui 45, certo? Ó, aqui nós já temos, ó, 45. Para encontrar o x, nós vamos fazer o seguinte, olha só como é simples. Daria para montar uma proporção, então daria para ir por raciocínio lógico. Montando a proporção seria o seguinte, ó, esse pequenininho 60 sobre
100, certo? Vou montar aqui, ó, 60 sobre 100 será proporcional ao outro lado, ó, y, que no caso é 45 sobre x. Olha só, 45 sobre x. Isso aqui é utilizando a aplicação, né, do Teorema de Tales. Mas dá para a gente fazer o seguinte, ó, utilizando o raciocínio lógico. Olha só, pessoal. Nós sabemos que aqui o pedaço todo, ó, mede 120. Olha só, o pedaço todo mede 120. Todo é 120. Se aqui o y já mede 45, você vai pegar 120, retirar esse pedacinho pequeno, certo? Vai sobrar esse grandão. Concordam comigo? Olha só, fica o que? 120. Vou colocar aqui em cima, aqui mesmo. 120 é o pedaço grande, retirando esse y, ou seja, retirando 45, vai dar igual a quanto? 120 menos 45 vai dar o quê? 75, pessoal. Então, já encontramos o valor de x. X será o quê? Olha só, já podemos afirmar que aqui que x é igual a 75. Certo? Então temos as medidas de x e temos as medidas de y, certo? A questão pede o que? O perímetro. Tá aqui, ó, o perímetro de cada um desses lotes. Então vamos lá, ó. Perímetro de cada um desses lotes. Vou apagar aqui. Vamos lá para o lote 1. Ó, vamos fazer o lote 1, certo? Esse lote 1 aqui. Vou colocar aqui lote. Lote 1, perímetro acima de todos os lados. Ó. Esse lado aqui que é x mais... Aliás, se esse lado aqui... x, ele mede 75, certo? Então vamos colocar logo aqui 75 mais, se é a soma de todos os lados, ó, esse outro, ó, 30, esse é do lote 1, mais esse outro aqui, ó, 100. Se a questão pede o perímetro é acima de todos os lados, ó. Vou colocar L, lote 1, vamos lá. Será 75 mais 100 mais 30. 75 mais 30 mais 100, aliás. Dá o que? 205. Colocando a grandeza, metros. Então aqui, ó, 205 metros. Certo? Esse é o perímetro do lote 1. Então, já encontramos o perímetro do lote 1. Agora vamos para o perímetro do lote 2. Vamos lá, lote 2, pessoal. Vou colocar aqui de amarelo, certo? Lote 2. Será igual a soma de todos os lados. Ó. Vamos começar por esse aqui. Y, que no caso é 70, aliás, 45, certo? Mais a soma de todos os lados. Ó. Peguei esse lado. Agora isso, ó, 30 mais 60 mais esse outro aqui, ó, 50, que é o lote 2. Então o lote 2 vai ser a soma de todos esses lados.
somando 45 mais 30 mais 60 mais 50, vai dar exatos 185 metros, certo, pessoal? Então aí, ó, lote 2, 185 metros, certo? Perímetro aí do lote 2, que é o que a questão estava pedindo. Lote 1 deu 205. Vou destacar aqui, bem destacado. Certo? Indo agora para a próxima questão. Próxima questão é a questão de número 3, pessoal. Então vamos lá. Questão número 3 diz assim, ó, considere um edifício. Considere. Um edifício projeta uma sombra de 30 metros ao mesmo tempo em que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Diz o seguinte, ó, que o edifício, não diz a altura do edifício, né? Pergunta qual é a altura dele, que é essa aqui, ó, chamada de X. Aí diz que o poste, ó, tem 12 metros. Ao mesmo tempo em que a sombra do edifício, ó, projeta aqui, ó, uma sombra de 30 metros. O poste projeta uma sombra de 4 metros. Então eles formam aqui, ó, se pegar do topo do prédio até o final da sombra, dá um triângulozinho. E do topo do poste até o final da sombra dá outro triângulozinho. Então eles são semelhantes. Se colocar um por dentro do outro, vai ficar mais ou menos, ó, fica mais ou menos um triângulozinho assim, ó. Esse, ó, imaginando ali só esse pequenininho aqui dentro. Então formam esse lado aqui paralelo a esse. Então dá pra gente montar a proporção, ó. A altura de um, ó, do edifício grande e a altura do poste, certo? Aqui, ó, vermelhinho em relação ao do poste. Então a sombra, aliás, a altura do edifício está para a altura do poste, assim como a sombra do edifício está para a sombra do poste, certo? A altura de um pela altura do outro, sombra de um pela sombra do outro, certo? Então vamos lá montar a proporção agora, ó. A altura de um, vamos lá, começar pela altura do edifício. Vou colocar aqui, ó, a altura do edifício X está para a altura do poste, que é 12. Será proporcional, eu comecei pela altura do edifício, então vamos para a sombra dele. Então a sombra do edifício, 30, está para a sombra do poste, ou seja, 4. Pronto, montada a proporção, a gente só multiplica meio pelos extremos. Escolhe o valor da variável, certo? X para multiplicar, ou seja, x vezes 4 dá igual a 4x. 12 vezes 30, pessoal. 12 vezes 30 dá 360, certo? Então, isolando o nosso x aí, vamos ter 360. O 4 está juntinho, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x será igual ao quê? Esse x é o que? Referente à altura do edifício, que é o que está perguntando. Ó, qual a altura do edifício? Certo? 360 dividido por 4 vai dar exatos 90 metros. Colocando aqui o M de metros. Certo, pessoal? Então aqui nós finalizamos, ó. Dando a resposta final, né? A pergunta é qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo. Então, dada a resposta aí, ó, a altura do edifício é igual a altura do edifício
é igual a 90 metros, certo? A altura do edifício é igual a 90 metros. Essa é a resposta, certo, pessoal? Vamos aí para a próxima questão. A sombra de uma árvore projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 9 metros. À mesma hora, a sombra de um bastão de 4 metros de altura, mantido na vertical, mede 3 metros. A altura da árvore é aquele mesmo raciocínio, pessoal. A altura de um está pela altura do outro, sombra de um está pela sombra do outro, que formam triângulos semelhantes. E colocando um triângulozinho dentro do outro, dá umas duas paralelas ali. Então a gente monta a proporção seguindo as outras transversais, certo? Então vamos lá montar a proporção. A altura de um está pela altura do outro, sombra de um está pela sombra do outro. Vamos começar aqui pela altura. Aliás, a altura da árvore está para a altura do bastão, certo? Vamos lá, então é x está para 4 metros, que é a altura do bastão, será proporcional à sombra da árvore sobre a sombra do bastão. A altura de um sobre a altura do outro, sombra de um sobre a sombra do outro, né? Que a gente monta a proporção dessa maneira. Sombra da árvore, eu comecei pela árvore, está para a sombra do bastão. Então formamos aí a proporção. Dá para multiplicar meio pelos extremos, escolhe o valor da variável. X vezes 3 dá 3x, 9 vezes 4. 9 vezes 4, pessoal, dá 36, certo? X será igual a 36, 3 está juntinho, está multiplicando, passa dividindo. Então 36 divide por 6, aliás, por 3, dá igual a 12. Então aqui nós finalizamos aí, ó. O valor de x é igual a 12 metros, ou seja, o valor de x aqui é referente ao valor a altura da árvore. Então, dando a resposta final, a altura da árvore é 12 metros, certo? A altura da árvore é um pouco difícil de escrever aqui pela mesa. É 12 metros. Essa é a resposta, certo? Continuando, vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte, ó. No triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, certo? Da figura abaixo, sabe-se que DE é paralelo a segmento BC, ó. Ou seja, é esse lado, DE, paralelo ao segmento, ó, BC. Então, se são paralelas, a gente pode montar a proporção seguindo as outras, que vai ser em relação à transversal, né? Montando a proporção, né? Detalhe, a questão pede o perímetro desse triângulo ABC, ou seja, a soma de todos os lados. Não esquecendo isso, né? Vamos montar a proporção primeiro para a gente encontrar o valor de x, para saber quanto mede esse lado. Aí esse aqui já temos 25, esse aqui ainda não sabemos, esse aqui também não. Precisa do valor de x para saber quanto mede cada lado. Aqui tem 70, dá para saber, mas vamos lá, encontrar o valor de x. Montando a proporção aqui, pessoal, 25 sobre quem? X menos 5, olha só, 25
sobre x menos 5 será proporcional. Comecei de cima para baixo em um lado, no outro lado também, ó, de cima para baixo. X mais 30 sobre x mais 10. X mais 30 sobre x mais 10. Montada a proporção, basta multiplicar meio pelos extremos. Escolhe primeiro esse valor aqui, ó, da variável. X vezes x, tá? X ao quadrado. X vezes 30, né? Que é tudo isso vezes tudo isso. Aí primeiro vamos multiplicar x vezes tudo isso. Depois o menos 5 vezes tudo isso. Então x vezes x, x ao quadrado. X vezes 30, 30x, né? Letra vezes número é somente juntar. Agora esse outro, menos x vezes 5 dá menos 5x, certo? Menos 5 vezes 30 dá menos 150. Será igual a outra multiplicação, ó, 25 vezes x dá 25x. 25 vezes 10, né? Positivo ali, então coloco mais, dá o que? 250, certo? Continuando, temos que fazer o que? Percebemos aqui que tem um expoente igual a 2, aparentemente uma equaçãozinha do segundo grau. Então vamos lá colocar em ordem, né? X ao quadrado, aqui os valores com x, temos 30x menos 5x, primeiramente vamos isolar e igualar a zero, né? Ó, tem outro valor aqui com x no segundo membro, tá? Positivo vem negativo. Menos 25. Repete esse menos 50, 150 aliás. Esse outro valor aqui, ó, 250, tá positivo, vem para o primeiro membro negativo. Primeiro membro porque a gente estamos igualando a zero, certo? Então tudo no primeiro membro igualado a zero. Passamos isso aqui tudo para lá. Então, continuando, x ao quadrado será o quê? Eu tenho aqui 30x menos 5x, dá 25x positivo. Aí 25x menos 25x, zero, certo, pessoal? Então, aqui nós podemos até cortar esse e esse, porque vai dar zero. 30x, ó, somados aqui, ó, 5x com 25x, eles sinais iguais, dá menos 30x. Menos 30x. Com mais 30x dá zero, certo? Deu para entender aí? Então, continuando. Aqui zerou, né? Aqui dá para a gente juntar ainda, ó, sinais iguais soma, né? E fica o mesmo sinal, que eu vou colocar aqui menos. 150 mais 250 dá o quê? 400. Tudo isso igual a zero. Continuando, subindo aqui um pouquinho. Vamos lá. X ao quadrado será igual, ó. Esse 400 vai passar para o outro lado, e queremos encontrar um valor para x, menos 400 vai para lá positivo, certo? Mais 400. Então, isolando x, vamos jogar o quê? Essa potência vai para lá como mais ou menos a raiz quadrada de 400, certo? Então, x será igual a mais ou menos... Qual a raiz quadrada de 400? É 20. Então aqui nós encontramos o que? Dois valores para x, né? O x que é mais e o x que é menos. X é igual a mais ou menos 20. Então temos o que? Um x que é igual a 20 e outro x que é igual a menos 20, certo? Só que, como se trata de medida, não vamos precisar desse aqui, ó. Não existe medida negativa. Então esse aqui a gente descarta e encontra somente x igual a 20, pessoal. Então o valor de x aí é encontrado, calculado igual a 20. Só que na questão estão lembrados o que é que ele pede? A questão pede o que? Olha só, perímetro desse triângulo ABC. Então vamos calcular aí o perímetro. Lembrando que x é igual a 20. Deixa eu só colocar para cá. X é igual a 20.
Vou colocar esse x igual a 20 aqui, certo? Puxando aqui mais um pouquinho. Então vamos lá calcular o perímetro. O perímetro desse triângulo é a soma de todos os lados. Vamos lá. Apagamos aqui, certo? Ele. Soma de todos os lados. Primeiro, esse lado aqui é o que? É quanto? É x menos 5, ou seja, x é 20, 20 menos 5. No caso aqui, 20 menos 5 é 15. Aqui é 15, certo? Esse outro lado aqui, pessoal, ó. X mais 30. X mais 30. Se x é 20, 20 mais 30 dá o quê? 50. Então aqui é 50. Esse outro ladinho aqui, ó, é x mais 10. Ou seja, 20 mais 10 dá o quê? Dá 30. Então vamos aí fazer o perímetro. Perímetro, vou colocar aqui P de perímetro do triângulo ABC. Vai ser o seguinte, a soma de todos os lados. Vamos lá. Primeiro, esse lado aqui, vamos lá, somando esse lado. 25 com mais 30. Aliás, é 25 com 15, né? 25 com 15, 40. Opa. Então, 40, que é um lado, mais esse outro lado aqui, ó, 70, né? Esse lado aqui, ó. Fizemos isso. Agora esse, 70. Mais perímetro acima de todos os lados. Falta esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Esse lado aqui é quanto? 30 e 50. 30 e 50 dá 80. Então, 80. Então, perímetro do triângulo ABC vai ser igual a quanto? 40 mais 70 mais 80 vai dar quanto, pessoal? Ó, 190, ou seja, 190 metros. Fechando aqui, certo? Perímetro igual a 190 metros. Somando tudo isso aí. Então, se era questão de marcar, né? Tá aqui as alternativas. Marcaria o que? Alternativa B, ó. Certo? 190 metros. Então, nós finalizamos aqui a última questão. Então, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!